Hoje eu estava pensando aqui na questão de Josué. O rei de Gibeão pediu ajuda a Josué para guerrear contra mais 5 reis, e ele foi. E chegando lá, nessa guerra, nessa batalha, nessa luta, porque eram 5 reis que Josué ia combater, ia guerrear. Então, 5 contra 1, tipo isso aí. E eu estava analisando, estudando e vendo que quando nessa batalha Josué pediu que o sol e a lua fossem detidos. E nessa mensagem fala que o sol e a lua se deteve. E eles guerrearam e ele conseguiu. Por quê? Não poderia anoitecer, porque se anoitecesse, o número dos que estavam contra eram maiores e eles iriam perder. Porque os 5 reis conheciam mais a área, conheciam a localização que eles estavam. Então, assim, Josué se preocupou. Ele falou assim: a única forma que eu tenho que fazer agora é combater, pedir que Deus esteja à frente desse combate. Porque o Senhor, Deus já tinha falado com ele, ó, não temas contra esses reis. Então ele tinha ali a fé dele baseada nessa palavra do Senhor. E quando ele pediu que o sol e a lua se detessem, eles foram detidos por Deus. Só que pensando assim, por que o sol e a lua pararam? Isso foi visível aos olhos daqueles 5 reis que estavam contra Gibeão e contra Josué. Só que a gente sabe hoje que é a terra que gira, não é o sol. É a terra que vai girando e vai sendo dia, depois gira, vem a noite. Só que se Josué tivesse dito assim: pare, terra, de rodar, o que ia acontecer? As pessoas não iriam ver o milagre, porque você não vê a terra rodando, você não vê a terra girando, você não vê. Então muitos iam falar assim: ah, isso não foi um milagre, não foi, aconteceu por acaso isso aí. Mas não, como ele falou, detente sol e detente lua, as pessoas olharam para o sol e para a lua e eles viram que o tempo não rodou, que permaneceu o sol ali e a lua não apareceu. Era o sol para deter em Gibeão e a lua em Aijalon. Então, assim, não poderia anoitecer. E foi esse milagre que Deus realizou. E nós sabemos que quem girou foi a terra. Mas para que aquele povo visse o milagre, Josué falou diferente: detente sol e detente lua. Porque as pessoas olharam e viram que não anoiteceu. Então eles creram mais ainda no milagre. Porque não tem um caso de Tomé, né? Pegar para crer, ver para crer. Então, assim, eles viram que realmente ali Deus operou aquele milagre e ficou registrado na Bíblia dessa forma, que o sol ia parar e a lua também. Por quê? Para que a gente saiba que Deus é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é um Deus de milagres, que Ele opera além daquilo que nós observamos, né? Não é pelo ver, né, que nós vamos crer. Mas Deus deixou aqui esse sinal que foi visível aos olhos deles. Eles não viram, como eu já disse, a terra girar e parar, mas eles viram o sol e a lua pararem. Então, assim, muitas pessoas podem questionar sobre isso, né?
Mas como é bom a gente entender e ver a palavra e ler de uma forma mais na revelação do Senhor, como que Deus age, né? Como que Deus faz quando você procura entender e não falar assim, ah, mas está errado isso aqui, né? Porque o sol não para, nem a lua, é a terra que gira. Mas se você entra na revelação do Senhor, ele queria deixar registrado aqui para que aquele povo soubesse que aquela guerra, que aquela batalha, ela seria vencida pela mão do Senhor, que ela seria vencida por Deus. E foi assim que aconteceu.